Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus, estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nela, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmão, Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava para a cruz. E foi nessa caminhada dramática, dolorosa, que ele encontrou tempo em sua agenda, que ele encontrou espaço no seu coração para acolher crianças, para orar por essas crianças e para abençoá-las. Apesar de caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, era considerado pelo povo como profeta. Daí, então, a confiança dos pais de todo o povo em trazer as suas crianças para que elas pudessem ser abençoadas, que Jesus pudesse orar por elas. Então, ainda que os líderes religiosos estivessem perseguindo Jesus, tentando matá-lo, e aí já estava próximo realmente desta prisão e morte de Jesus, mas ainda assim a população, os pais, reconheciam Jesus como Filho de Deus e como profeta de Deus, então trazia para Jesus todos os seus filhos, para que Jesus pudesse ali impor as mãos sobre eles, orar para eles e abençoá-los. Mas, ainda que o foco é sempre Jesus, nessa manhã eu quero destacar 3 grupos de pessoas e pensar em qual dela nós pais nos encaixamos. Primeiro grupo, se você olhar para o versículo 13 aí do capítulo 10, você vai ver um grupo de pessoas que trazem as crianças para Jesus. As crianças, elas não vieram, elas foram trazidas. Ei, preste atenção, pais, elas foram trazidas. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós temos uma idade muito complicada, que é uma idade chamada adolescência, e que precisa de uma atenção redobrada dos pais, e a igreja tem pensado em ser também uma ferramenta de ajuda aos pais, e nós temos um ministério aí chamado Ignição, um ministério coordenado, liderado pelo pastor Marcos e sua esposa, Cá, que tem feito um trabalho lindo, e é importante pais de adolescentes entenderem isso, que são os pais que trazem os seus filhos. É necessário que a gente tenha isso em mente, se queremos ajuda, entendendo que nossos filhos estão aí sendo bombardeados pela internet, às vezes até mesmo em salas de aula, bombardeado por tantas informações que vão contra a nossa fé, e a igreja está ajudando você, te dando ferramentas para ajudar você a educar o seu filho e combater tudo isso. Você precisa fazer parte deste grupo de pessoas que trazem os seus filhos para que possam ser abençoados. Voltando para o texto, algumas delas eram crianças de colo e outras elas vieram andando, mas todas elas foram trazidas pelos pais. Ei, meu irmão, nós devemos ser facilitadores e não obstáculos para as crianças virem a Cristo. Os pais
ou mesmo os parentes, reconheceram a necessidade de trazer as crianças até Cristo Jesus. Eles não as consideraram insignificante e nem acharam que elas pudessem ficar longe de Cristo. Ah, não, porque é criança, nem precisa. Não, esses pais aqui olharam para os seus filhos como bênção e não como fardo, como herança de Deus e não como um problema, e olharam para eles como realmente eles são necessitadores também da bênção de Deus, como todos os adultos. O salmista lá no Salmo 127, no verso 3, vai dizer que os nossos filhos, eles são herança do Senhor, e ele é uma recompensa, eles são uma recompensa que Deus nos dá. Então, aqueles que trazem as crianças a Cristo, reconhecem que elas precisam de Jesus. Irmãos, era costume naquela época, os pais trazerem os seus filhos aos rabinos, para que eles orassem por eles. A palavra grega aqui, chamado paidia, referia-se à fase da primeira infância até o período da adolescência. Os pais tinham consciência que nesse período da primeira infância até a adolescência, os filhos estavam suscetíveis a tantas informações e que eles precisavam ter a mente abençoada por Deus para que essas informações malignas, putrefas, não preenchessem a mente dos nossos filhos. Lucas, lá no capítulo 18, verso 15, uma palavra que significa a princípio bebê, depois também ele traz criança pequena, mas no verso 16 e 17, ele usa também 2 vezes a palavra criança, que pode ser traduzida como adolescente, reconhecendo a necessidade de toda a faixa etária. Irmãos, não sei se você sabe, mas nós temos uma equipe aí de mais de 80 pessoas no Ministério Infantil, em que a igreja se dispõe a servir os nossos filhos, reconhecendo a necessidade dos nossos filhos de serem trazidas e apresentadas a Cristo. Na cultura grega e na cultura judaica, a criança não recebia o valor devido, mas no reino de Deus, elas não apenas são acolhidas, mas também elas são tratadas como modelo para os demais que querem assim entrar no reino de Deus. Ei, meu irmão, não deixe a criança esperar, não hesite em trazê-las para as mãos de Jesus, não conte com mais tarde quando ele for maior, mais tarde quando ele entender a Bíblia, mais tarde quando ele for batizado. Ei, as crianças podem ser trazidas com muita confiança no poder salvador de Jesus. O reinado de Deus rompe a barreira da idade, assim como a barreira sexual, ou seja, o evangelho também é para as mulheres. E rompe a barreira da profissão, como os cobradores de impostos. Rompe a barreira do corpo, o evangelho também para os doentes. Rompe a barreira da vontade pessoal, o evangelho também é para as pessoas que precisam de libertação. O evangelho rompe a barreira da nacionalidade. O evangelho não ficou só para os gentios, passou também, não foi só para os judeus, passou também para os gentios. Portanto, irmãos, também as crianças não só podem, mas devem ser trazidas de todos os lugares para conhecer de Jesus. Esse é o primeiro grupo. Eu espero que você faça parte desse grupo, daqueles que trazem os seus filhos até Jesus. Há um segundo grupo, são os que impedem as crianças de virem a Cristo. Versículo 13 diz que os discípulos de Cristo, preste atenção, não eram os estranhos não, os discípulos de Cristo, mais uma vez, demonstraram dureza no coração e principalmente falta de visão. Em vez de serem facilitadores, eles se tornaram um obstáculo para as crianças virem a Cristo. Eles não achavam que as crianças fossem importantes, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre isso, lá no capítulo 9, a partir do verso 36, os discípulos não compreenderam a missão de Jesus, a missão deles e nem a natureza do reino de Deus. Os discípulos
repreenderam aqueles que traziam as crianças por acharem que Jesus não devia ser incomodado por questões irrelevantes para eles. Poxa, hoje num culto de domingo, pastor, culto cheio de visitante, o senhor vai botar criança para tocar? Um culto, pastor, em que a gente vem, o domingo é o culto principal que nós entendemos, ao invés de o senhor trazer o ministério de louvor, pessoas provadas, pessoas capacitadas, pessoas, digamos assim, até usar o termo até profissional da música, aí o senhor vai trazer crianças para adorar o Senhor? Sim, porque a Bíblia diz que se nós não fizermos como elas, nós não entraremos no reino de Deus. Então, algumas pessoas se incomodam em ver crianças em lugares de destaque. O verbo grego aqui usado pelos discípulos, digo que eles continuaram repreendendo enquanto as pessoas traziam seus filhos. Agiram meio com preconceito. Ei, meu irmão, podemos impedir as pessoas de trazer as crianças a Cristo por comodismo, por negligência ou por falsa compreensão espiritual. Então, cuidado para você não cair nesse grupo. Por falta de compreensão espiritual, ou até mesmo por comodismo. Pastor, domingo de manhã, escola bíblica, mas ele já acorda, tadinho, todo dia de manhã, tão cedo vai para a escola, deixa eu deixar o bichinho dormir até um pouquinho mais tarde. Pastor, ou seja, às vezes também por negligência, não, deixa ele lá, deixa ele na casa da avó, na casa da tia, deixa ele com os amigos, eu vou para a igreja sozinho, eu vou orar pelos meus filhos lá da igreja. Cuidado, meu irmão. Há um terceiro grupo de pessoas que são aqueles que abençoam as crianças. Está aí no versículo 16. Então, nós temos os grupos daqueles que trazem, temos o grupo daqueles que impedem, mas temos o grupo também daqueles que abençoam. No verso 16, mostra Jesus demonstrando amor, cuidado, atenção especial a todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Jesus, ele dava valor aos leprosos, Jesus dava valor aos enfermos, Jesus dava valor aos publicanos, Jesus dava valor às prostitutas, Jesus dava valor aos gentios, e Jesus dava valor também, em especial, às crianças. Mas esse texto também nos traz 3 grandes lições. Primeiro, traz uma lição de encorajamento. Olha aí para o verso 14, você vai ver Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então aqui, irmãos, traz aqui um encorajamento para os pais das crianças e para as próprias crianças, embora a palavra tenha sido dirigida aos discípulos. Jesus manda abrir o caminho de acesso a eles, para que as crianças possam vir. E não é a primeira vez que Jesus demonstra amor por essas crianças. Porque ele diz que quem recebe uma criança em seu nome é o mesmo que receber ele próprio. Está lá no capítulo 9, nos versos 36 e 37. Jesus afirma, por outro lado, que fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Está aí no versículo 42 do capítulo 9. Fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Tropeçar por omissão, tropeçar por comodismo ou tropeçar por falta de visão espiritual é um ato grave. Jesus então nos encoraja como pais ou qualquer outra pessoa a trazer as crianças até Ele. As crianças podem crer em Cristo e as crianças são exemplos também para aqueles que creem. Levar as crianças a Cristo é a coisa mais importante que nós podemos fazer por elas. Ei, meu irmão, a coisa mais importante que você pode fazer pelo seu filho é trazê-la a Jesus. O inglês é importante, o curso de inglês é importante, ok. A escolinha de futebol é importante, ok. Os outros cursos que seus filhos fazem são importantes, ok. A boa escola que você paga com muito sacrifício é importante, ok. Mas trazer o seu filho a Jesus é fundamental. As outras coisas são importantes, essa é necessária.
Segunda lição que esse texto nos traz é uma reprovação. Está aí no verso 14 do capítulo 10. Jesus se indignou quando viu que os discípulos afastaram as pessoas em vez de introduzi-la a elas. Irmãos, eu prego em muitas igrejas, e é muito triste quando eu chego em uma igreja e eu vejo que o pior espaço da igreja é para as crianças. É a sala que ninguém quer, a sala com menos ventilação, a sala com mais difícil acesso, a sala mais rejeitada, o espaço que ninguém quer. A esse espaço bota o Ministério Infantil, bota as crianças lá. É como se fosse, leva para lá, para não atrapalhar a gente, para não atrapalhar, tira daqui para não atrapalhar o culto, para não atrapalhar os importantes, os especiais, leva para lá, joga para lá. Irmãos, não pode ser assim, isso indigna Jesus. Este é o único lugar nos evangelhos onde Jesus dirige sua indignação aos discípulos. Jesus foi duro com os próprios discípulos, mostrou ali indignação exatamente quando eles demonstraram preconceito com as crianças. Jesus fica indignado quando a igreja fecha a porta em vez de abrir a porta às crianças. Irmãos, embaixadores do rei, mensageiras do rei, outras duas grandes ferramentas importantíssimas que a igreja tem para ajudar os seus filhos a conhecerem mais de Deus e tornarem pessoas melhores. Ontem nós fomos tratados com muito carinho no Boston City, né, Vinícius? Clínio e Vinícius, que são líderes dos embaixadores do rei, receberam um convite para levar os nossos embaixadores lá para conhecer o Boston City. E aí saiu uma turminha aqui, dos embaixadores foram lá para o Boston City. Irmãos, chegaram lá, o Boston fez um café, né, Vinícius? Recebeu nossos meninos, recebeu como se fossem atletas profissionais. Mostrou toda a estrutura, deixou jogar no campo principal, brincar lá no campo principal, jogar um futebolzinho, deu um café. Irmãos, trataram os meninos como importante que são. Então, se há uma empresa lá fora que está já pensando num futuro profissional, investindo num possível profissional, como são as categorias de base do Boston City ou todos os outros times de futebol, já pensam nisso, já investir na criança aqui, porque futuramente isso vai trazer lucro. Imagina no campo espiritual. Nós precisamos investir agora nessas crianças, porque elas vão dar lucro espiritual. Então Jesus fica indignado quando identifica um pecado de preconceito na igreja. Jesus já ficara indignado com os seus inimigos, mas agora ele fica indignado com os discípulos, dizendo: cara, vocês não entenderam nada, vocês estão andando comigo há 3 anos, quantas vezes vocês me viram já brigar com os fariseus, brigar com os publicanos por causa de preconceito, e agora vocês estão agindo de maneira preconceituosa, e o que é pior, com crianças. É a única vez que o desgosto de Jesus se direciona aos próprios discípulos, quando se tornam estorvo em vez de bênção, quando em vez de levantarem ali, fazerem pontes, levantam muros. Então a razão pela qual Jesus se indignou com os seus discípulos foi o seu amor profundo e compassivo para aqueles pequeninos e todos os que os trouxeram. Os discípulos estavam, óbvio, irmãos, que os discípulos aqui estavam demonstrando zelo sem entendimento. Não era que os discípulos eram ruins, não era que os discípulos não gostavam de criança. Na verdade, eles estavam querendo blindar Jesus, protegendo Jesus do desgaste necessário, especialmente naquela hora de grande tensão, quando Jesus estava indo para Jerusalém para ser preso. Porém, Jesus revela seu grande apreço à criança, para a sua jornada, para abençoar as crianças, e repreende os discípulos. Então, às vezes, as nossas atitudes, a gente acha até que está protegendo a criança. Não,
eu estou evitando, não, pastor, aqui, lá, às vezes é muito tumulto, tem muito barulho, ele precisa descansar, deixa ele dormir até um pouco mais tarde. Não, sábado é dia que a gente vai estar lá com a família, aí a ignição, né, o ministério de adolescentes é justamente num sábado de tarde, ou então sábado de manhã, que eu queria ir para a roça, os embaixadores é logo no sábado de manhã. Então às vezes a gente acha até que a gente está fazendo até com zelo, ou pensando até no bem-estar. Não, talvez se eu levar ele para a roça é melhor, lá ele vai estar mais feliz, solto lá. Então não é de maldade que os discípulos proibiram. Mas é muito triste que os discípulos esqueceram o valor das crianças. Os discípulos devem ter pensado que as crianças estavam aquém da possibilidade de serem salvas. Mas as crianças fazem parte da família de Deus. As crianças estão incluídas no pacto que Deus fez conosco. Os nossos filhos não devem ser impedidos de vir a Cristo. Receber uma criança em nome de Jesus é receber o próprio Jesus, ele mesmo faz essa afirmação. A criança não apenas deve vir a Cristo, mas ela deve também constituir-se em modelo para aqueles que virão a Cristo. Quando uma criança é salva, ela pode dedicar também toda a sua vida a Cristo. Irmãos, nós vimos aqui coisa linda. Quando eu olho para a vida da Rafaela, que a gente pode, eu estou citando Rafaela, mas tem outros exemplos aqui, mas aí você lembra daquilo que os avós já implantaram no coração dos seus pais, do Sidney, da Eloá, para que a Rafaela pudesse aqui, junto com Isabela, pudesse já servir ao Senhor. Isso vai passando de geração em geração. Irmãos, como é lindo ver, às vezes, na igreja do Senhor, 4ª geração de crente. Mas é triste também quando nós vemos gerações que se perderam, que os avós eram crentes, os pais é mais ou menos, e os filhos estão no mundo. Então, irmãos, quando uma criança é salva, ela dedica a sua vida a outros. Irmãos, quando tem aqui uma programação, cantata de Natal infantil, olha quantos familiares não crentes as crianças trazem. Quando fazemos o Manhã Musicais com o maestro Marcelo, olha quantos familiares não crentes vêm, olha quantas crianças levam outras pessoas a Jesus. Mas há uma terceira lição que esse texto nos traz, que é uma revelação. Jesus aqui foi enfático, porque dos tais é o reino de Deus. Aqui é uma revelação. Você que gosta de revelação, você que gosta de ficar caçando revelação, tem uma aqui, no capítulo 10, no verso 4. Porque dos tais é o reino de Deus. Isso tem a ver com a natureza do reino de Deus. O Jesus que nós servimos, aqui, o que ele não quis dizer com essa expressão? Primeiro, que as crianças são criaturas inocentes. Não, preste atenção, meu irmão. O pecado original atingiu toda a raça, toda. Nós somos concebidos em pecado, e o pecado nos desviou desde a concepção. Então, quando uma criança nasce, ela já nasce em pecado, não o pecado que ela cometeu, mas o pecado original. Então, esta criança já precisa de Jesus, porque ela nasceu em pecado. Não o pecado dos seus pais, mas o pecado dos seus antepassados. E aí eu estou falando aqui de Adão e Eva. A inclinação do nosso coração é para o mal. E as crianças não são salvas por serem crianças inocentes. Elas também precisam nascer de novo. Elas também precisam crer no Senhor Jesus. Elas também precisam ser levadas ao Evangelho, a entender o Evangelho, a aceitar a Cristo, ser discipulada e ser batizada. Também. No Novo Testamento, as crianças não são anjinhos. Irmão, quando você olha lá em 1 Coríntios 3, 1, 3, você vê criança briguenta. Que bom que nossa igreja não tem aqui. Você vai ver criança imatura, óbvio. Crianças são fáceis de seduzir. Crianças são imprudentes. Crianças são volúveis.
Crianças são dependentes, por isso precisam de Jesus. Também, Jesus aqui não está querendo dizer que as crianças estão salvas pelo simples fato de serem salvas, não, de serem crianças, não é isso. A salvação não tem a ver com faixa etária. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou por ser velha, mas ela é salva porque crê em Jesus. Quando uma criança morre antes da idade da razão, ela vai para o céu, não por ser criança, mas porque o Espírito Santo aplica a ela a obra da redenção, pelo fato que ela ainda não tem compreensão, não pelo fato dela ser criança, mas a obra da redenção, na fase dela muito bebê, é aplicada na vida dela por causa da sua não compreensão. Então, nenhuma criança entra no céu pelos seus próprios méritos ou pelo simples fato de ser criança, mas entra no céu pelo mérito de Cristo. Como não tem compreensão do erro, ela então entra ao céu, se caso ela for levada ao céu enquanto criança, então ela vai para o céu por causa desta não compreensão do seu estado de pecado. Mas no momento em que ela começa a compreender, ela sabe o que é certo e errado. Em casa você já sabe, você já começou a ensinar para ela, com 2 aninhos, com 3 aninhos, 1 aninho, dependendo do que a gente já ensina. A partir de uma compreensão, você olha, não, vai botar o dedinho na tomada, não, vai mexer numa coisa, você não. Ou seja, você já está ensinando para a criança o que é certo e o que é errado. Então, o momento em que você sabe que o seu bebê já começa a ser ensinado aquilo que é certo e errado, a partir daquilo ali que ela já começa a ter consciência do que é certo e que é errado, ela já está apta também para, a partir de uma forma de linguagem específica, você começar a ensiná-la também acerca de Jesus. Porque se ela perde a vida já nesse período que ela tem a compreensão do certo e do errado, essa criança não vai para o céu pelo simples fato de ser criança. E a responsabilidade é sua, é minha, como pai, como mãe. E eu concluo, meu irmão, amados irmãos. Jesus se indignou com a atitude preconceituosa dos discípulos, acolheu as crianças e disse que elas são modelo para nós adultos. Está aí no versículo 15. Eles são modelos para a gente. A receptividade das crianças está em contraste com a dureza dos líderes religiosos que tinham conhecimento, mas não tinham fé genuína. As crianças, elas são modelo em sua humilde dependência de outros. Elas são modelos na receptividade. Elas são modelos na aceitação da sua condição. Nós entramos no reino de Deus pela fé como crianças, ou seja, inaptos a salvar-nos. Ou seja, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. É por isso que Jesus disse que nós precisamos ser como criança. Nossos filhos não são dependentes da gente. Então, assim como crianças, nós precisamos ser dependentes da graça de Deus. Nós desfrutamos do reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama e irá atender às nossas necessidades diárias. Quando uma criança é ferida, o que ela faz? Ela corre para o braço do seu pai, corre para o braço da sua mãe. E esse é um exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, o que a gente faz? Nós devemos correr para os braços do papai, do pai. É por isso que nós temos que ser como crianças. Deus espera que sejamos como crianças, não infantis. Não confunda infantilidade com aquilo que Jesus está falando de criança. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitá-lo com simplicidade, com confiança genuína,
com humildade despretensiosa. É isso que Jesus está falando. E aí, irmãos, a partir de tudo isso que você ouviu, você está ajudando ou atrapalhando as crianças a virem até a Cristo? Nós estamos recebendo o reino de Deus com confiança sincera de uma criança? Ou já nos achamos maduros suficientes, adultos suficientes, ao ponto da gente mesmo que resolve a nossa própria vida? Pense nisso. Essa mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Que você tenha consciência, primeiro, da sua responsabilidade como os pais, de trazer os seus filhos aos pés de Jesus. Segundo, a segunda provocação é que você também tenha consciência de ser como criança, totalmente dependente do papai e com uma fé genuína, ao ponto de reconhecer que sem papai nada podemos fazer. Amém? Fique de pé. Logo mais à noite, às 18 horas, esperamos você, mais uma vez, para celebrarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, juntos em oração. Irmãos, o Davi orou ao Senhor, e uma das falas da oração do Davi foi pedindo por Israel. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Israel. E há poucas horas, há horas atrás, cerca de 20 horas atrás, começou uma guerra em Israel. O grupo Hamas, terrorista palestino, invadiu a faixa de Gaza, matou mais de 300 israelenses, entre eles crianças, idosos, soldados ou não, levou mais um grupo sequestrado, que ainda Israel não sabe ainda quantas são as pessoas que foram levadas para o Estado palestino. E, em contrapartida, o Estado de Israel declarou guerra ao Hamas e automaticamente ao Estado palestino. E já começou ontem mesmo com medidas ofensivas de destruição e lançando mísseis. E aí, irmãos, nessa briga política e religiosa, muitos inocentes estão morrendo dos dois lados, tanto do lado palestino como do lado de Israel. Nós queremos orar pela paz no Oriente Médio, para que Deus tenha misericórdia do Oriente Médio, para que venha paz no Oriente Médio. Mas Deus também nos ordena que nós oremos pela paz em Israel, porque é lá que tudo vai acontecer, irmãos. É lá que Jesus vai descer novamente. O Senhor vai descer novamente em Jerusalém. O reino dele vai ser instalado novamente em Jerusalém. A partir dali, todo mundo vai ser governado. E está mais perto do que a gente imagina. Feche os seus olhos. Senhor, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor por algumas coisas especiais. Agradecer pelo dom da vida. Agradecer por esse domingo, por essa semana que inicia. Agradecer também por esse mês que inicia, o mês de outubro, Senhor. Agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Agradecer pelos nossos filhos. Pai, como é lindo ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Muito obrigado. Agradecemos também por essa igreja, pela visão que essa igreja tem, Senhor Deus, há 66 anos de investir nas crianças, investir nos nossos filhos. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pelo ministério infantil, que separou o dia de hoje, Senhor Deus, com tanto zelo, para que pudesse anunciar de maneira mais enfática que Jesus Cristo ama os pequeninos também. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Agradecemos também por aqueles que participaram do culto em todas as suas esferas, na adoração, também com os seus dízimos e as suas ofertas, pedindo ao Senhor que o Senhor retribua, abençoe e prospere, que nunca falte o pão de cada dia na mesa daqueles que são fiéis ao Senhor.
Mas pedimos também por aqueles que, porventura, possam estar passando por situações financeiras difíceis, ao ponto de não permitirem que os mesmos sejam fiéis ao Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. Que o Senhor tenha misericórdia desses e que os abençoe de maneira tremenda, ao ponto, Senhor Deus, de no momento mais breve possível, eles estarem também participando desse momento do culto. Muito obrigado por esta palavra, Senhor Deus, de alerta para cada um de nós. Ó Deus, mas nós temos um pedido especial ao Senhor nesta manhã, como igreja do Senhor. Pai, oramos, Senhor Deus, pela paz no Oriente Médio. Senhor, tenha misericórdia, Senhor Deus, daquele povo. Tenha misericórdia, Senhor Deus, daqueles inocentes que são muitas vezes usados de massa de manobra por políticos, por grupos terroristas, e são colocados muitas vezes como escudo humano, quando muitas vezes os grupos terroristas fazem, Senhor Deus, as suas bases em hospitais e escolas para que não possam ser destruídos, e ainda assim, Pai, essas escolas e hospitais são alvejados, e ali muitos inocentes, Pai, são mortos. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor. Pai, mas nós oramos em nome de Jesus pelos nossos irmãos judeus, pelo povo de Israel. Oramos por Jerusalém. Senhor Deus, cuida dos nossos irmãos, Senhor Deus. Fortaleça os nossos irmãos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, daquela nação. Abençoe, fortaleça, Senhor Deus, que o Senhor continue sendo o escudo, Senhor Deus, daquela nação. Abençoe, Pai, que aqueles que foram levados cativos, Senhor Deus, possam voltar para as suas casas. Pai, que o conforto do Teu Espírito Santo possa estar sobre a vida daqueles que perderam suas vidas em ambos os lados, quer seja do lado de Israel ou do lado palestino. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e abençoa-nos, Senhor Deus, para que em breve tenhamos notícia de que houve um cessar-fogo, para que a paz volte a reinar, Senhor Deus, naquele lugar. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz